No último vídeo eu disse que se tivesse uma hipérbole com a equação x² sobre a² menos y² sobre b² é igual a 1, a distância focal para esta hipérbole seria igual à raiz quadrada da soma desses dois números, a raiz quadrada de a² mais b². Nesse vídeo eu quero demonstrar para vocês. E só para saberem, esta equação é uma hipérbole específica que se abre para a esquerda e para a direita, porque esses são os pontos das assíntotas. Esses seriam os eixos, porque o termo x é positivo. Se o termo y fosse positivo e o termo x tivesse um sinal negativo, então a hipérbole se abriria para cima e para baixo assim. E a prova que estou mostrando nesse vídeo é apenas um monte de álgebra que é idêntica ao caso do y, e vocês apenas trocariam os x e os y. Mas queria apenas ter certeza de que entenderam que eu estou fazendo um caso específico de uma hipérbole que se abre para a esquerda e a direita. Poderia chamar de uma hipérbole horizontal em vez de vertical, mas queria deixar claro que ela é um outro tipo de hipérbole. Enfim, vamos desenhar uma representação gráfica para assegurar que entendemos o que vamos entender novamente, ou entender melhor o que são os pontos focais, além de saber onde eles estão na hipérbole. Esses são os meus eixos. As assíntotas dessa hipérbole são as linhas y é igual a mais ou menos b sobre a. Ups, não estava usando minha ferramenta de linhas. Esta é a primeira assíntota e esta é a segunda. Portanto, a hipérbole terá esse formato. Ela vai interceptar no ponto A,0 logo ali. Esse será o ponto A,0. E a interceptação será em menos A,0. A gente viu no último vídeo. Ela se parece com isso aqui. Depois, os pontos focais estarão localizados em algum lugar, aqui e aqui. E o comprimento focal, que é este a² mais b², a raiz quadrada de a² mais b², é essa distância, que é a distância do comprimento focal. Esse será o ponto F0 e esse o ponto menos F0. Aprendemos no último vídeo que uma das definições de uma hipérbole é o lugar geométrico de todos os pontos, ou o conjunto de todos os pontos onde, se eu medir a diferença das distâncias aos dois focos, essa diferença será um número constante. Então, se é o ponto x, y, e poderia ser qualquer ponto que satisfaça esta equação, qualquer ponto na hipérbole, e a gente sabe, ou nos disseram que se medisse essa distância chamada de D1, e subtraísse da distância do outro foco, chamado de D2, este número seria uma constante independente de onde estiver na hipérbole. Na verdade, o lugar geométrico de todos os pontos é a hipérbole, que é todos os pontos que satisfazem esta condição. A gente aprendeu no último vídeo, quando medimos a diferença da distância que pegamos este ponto e dissemos, tá, quanto é essa distância menos essa distância? Vimos que ela é 2a. Então, D1 menos D2 é igual a... Estou saindo da tela. D1 menos D2 é igual a 2a. Vamos então usar esse fato, que D1 menos D2 é igual a 2a, para tentar provar isso. Então, a primeira coisa a fazer é descobrir D1 e D2 usando a fórmula de distância. O que é D1? D1 é a distância entre este ponto e este ponto, menos F0. Assim, o que fazemos é apenas usar a fórmula de distância, que na verdade é apenas um teorema de Pitágoras, e é a diferença dos x e a distância x. Ele é x menos f² mais as distâncias de y. Y menos 0 ao quadrado é apenas y². Vamos tirar a raiz quadrada disso. É D1, logo aqui. D1. A gente quer subtrair isso de D2. A diferença entre as distâncias, e nesse caso D1 é definitivamente maior que D2, ou dá para calcular os valores absolutos, se não quisessem se preocupar com isso. Aqui então obtemos a raiz quadrada de x menos f ao quadrado, mais y². E isso é igual a quê? A gente diz que é igual a 2a, igual a essa distância aqui, é igual a 2a. Vamos ver agora se conseguimos simplificar tudo. Bom, uma coisa interessante simplesmente é passar isso para o outro lado da equação. E isso pode ficar bem complicado, então eu espero realmente não fazer nenhum erro bobo aqui. Vou escrever pequeno para economizar espaço.
isso se torna x mais f ao quadrado, certo? Menos com menos dá mais. E mais y ao quadrado é igual a 2a, mais a raiz quadrada de x menos f ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos nos livrar desses radicais e elevar os dois lados dessa equação ao quadrado. Se elevar o lado esquerdo ao quadrado, ele se torna x mais f ao quadrado mais y ao quadrado. Depois, para elevar ao quadrado, a gente tem que elevar o primeiro termo ao quadrado, que é 4 vezes a ao quadrado. A seguir, multiplicamos os dois termos e multiplicamos por 2, correto? Estamos simplesmente pegando tudo e elevando ao quadrado. Então, é apenas uma revisão de álgebra binomial. É igual a mais 2a vezes isto, vezes 2 é 4a, vezes a raiz quadrada de x menos f ao quadrado, mais y ao quadrado. E não vamos nos esquecer dessa potência. A seguir, elevamos esse termo ao quadrado, que é apenas a multiplicação de um binômio. Então, isso é igual a... A gente se livra do sinal de radical e continua com esta cor. É igual a x menos f ao quadrado mais y ao quadrado. Parece que já podemos fazer algum cancelamento. Tem y ao quadrado nos dois lados dessa equação, vamos cancelá-los. Subtraímos y ao quadrado dos dois lados e vamos multiplicar esse termo. Então, aqui é x ao quadrado mais 2xf mais f ao quadrado. E isto é igual a 4a ao quadrado mais 4a vezes a raiz quadrada de x menos f ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos multiplicar. Mais x ao quadrado menos 2xf mais f ao quadrado. Vamos ver agora o que podemos cancelar. Tem x ao quadrado nos dois lados e subtraímos x ao quadrado dos dois lados da equação. Tem um f ao quadrado nos dois lados. Vamos cancelá-los então. E vamos ver o que pode fazer para simplificar. Tem um menos 2xf e um 2xf. Vamos somar 2xf aos dois lados ou passar esse termo para cá. Se somar 2xf aos dois lados da equação, o que obteremos? Obteremos 4xf. E lembre-se de que apenas passei esse termo para o lado esquerdo, que é igual a 4a ao quadrado mais 4a vezes a raiz quadrada de x menos f ao quadrado mais y ao quadrado. É fácil se perder em álgebra. Lembre-se que tudo que estamos fazendo é apenas para lembrar que o objetivo desse exercício é simplificar a diferença das distâncias entre esses dois pontos e depois ver como ela se relaciona com a equação da própria hipérbole, os a's e os b's. Vamos pegar esse 4a e passar para esse lado. Então, obtemos 4xf menos 4a ao quadrado é igual a 4a vezes a raiz quadrada de... Vamos apenas multiplicar, porque provavelmente vamos ter que fazer isso no final. X ao quadrado menos 2xf mais f ao quadrado mais y ao quadrado, que é apenas isso multiplicado. Esse é o y ao quadrado aqui. Poderíamos dividir os dois lados disso por 4. Tudo que estou tentando fazer é simplificar ao máximo possível para que isso se torne xf menos a ao quadrado é igual a vezes a raiz quadrada de toda essa coisa. X ao quadrado menos 2xf mais f ao quadrado mais y ao quadrado. Agora podemos elevar os dois lados dessa equação aqui. E se elevar os dois lados ao quadrado, esse lado fica x ao quadrado, f ao quadrado, menos 2a ao quadrado, xf mais a elevado à quarta potência. Isso é esse lado elevado ao quadrado. E é igual a, se elevar o lado direito ao quadrado, a ao quadrado vezes o quadrado de uma raiz quadrada é simplesmente essa expressão. X ao quadrado menos 2xf mais f ao quadrado mais y ao quadrado. Esse é um problema bem complicado, hein? Vamos ver o que dá para fazer agora. Vamos dividir os dois lados dessa equação por a ao quadrado. E aí teremos x ao quadrado. Realmente eu estou tentando simplificar o máximo possível.
sobre a ao quadrado, menos os a ao quadrado se cancelam, menos 2xf, mais a elevado à quarta, dividido por a ao quadrado, é apenas a ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xf mais f ao quadrado mais y ao quadrado. Até aqui tudo bem. Há algo que pode ser cancelado. Há um menos 2xf nos dois lados da equação, então vamos cancelá-los e simplifica a nossa situação um pouquinho. O que podemos fazer é subtrair esse x ao quadrado disto, e aí teremos x ao quadrado, f ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos também passar esse y para esse outro lado da equação. Então, menos y ao quadrado, e foi tudo que eu fiz, só passei para esse lado. Agora vamos passar, e eu estou pulando muitas etapas, mas eu não quero que demore muito. Vamos pegar esse a e colocar nesse lado da equação. Pegamos o x e o y e subtraímos dos dois lados da equação. Eles terminaram no lado esquerdo. Depois, se subtrair a ao quadrado dos dois lados, e esse é um problema cansativo, obtemos f ao quadrado menos a ao quadrado. Acho que estamos quase lá e isso pode ser simplificado para... Vamos ver se podemos fatorar o x ao quadrado, que se torna f ao quadrado sobre a ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado. Eu vou só fatorar o x ao quadrado e menos y ao quadrado é igual a f ao quadrado, o comprimento focal ao quadrado, menos a ao quadrado. E vejamos que vamos dividir os dois lados da equação por essa expressão. E aí teremos, isso já deve parecer familiar, né? E teremos f ao quadrado sobre a ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado dividido por f ao quadrado menos a ao quadrado menos y ao quadrado sobre f ao quadrado menos a ao quadrado é igual a 1. Eu dividi os dois lados por isso e obtenho 1 nesse lado direito. Vamos ver se eu consigo simplificar. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por a ao quadrado, desde que multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número, estou simplesmente multiplicando o meu por 1. Então, não estou mudando nada. Fazendo isso, o numerador fica f, se multiplicar ele, se torna f ao quadrado menos a ao quadrado. Estou só multiplicando por a ao quadrado. E o denominador fica a ao quadrado vezes f ao quadrado menos a ao quadrado. Tudo vezes x ao quadrado menos y ao quadrado sobre f ao quadrado menos a ao quadrado é igual a 1, que se cancela com isto. E obtemos algo que está começando a se parecer com a equação de uma hipérbole. Minha energia está voltando. Parece que consegui ver luz no fim do túnel. Temos agora x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre f ao quadrado menos a ao quadrado é igual a 1. Agora, isso se parece bastante com a nossa equação original da hipérbole, que era x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Na verdade, esta é a equação da hipérbole, mas em vez de escrever b ao quadrado, como escrevemos, perguntamos basicamente qual é o lugar geométrico de todos os pontos onde a diferença das distâncias para esses dois focos é igual a 2a. A gente só pratica um pouco de álgebra. Esse problema foi bem cansativo e eu estou impressionado por terem aguentado até aqui. No final, obtivemos essa equação que deve ser a equação da hipérbole, e ela é a equação da hipérbole. Ela é esta equação, portanto, é o mesmo que isso. F ao quadrado menos a ao quadrado, ou a distância focal ao quadrado menos a ao quadrado, é igual a b ao quadrado. Se somar a ao quadrado aos dois lados, obtemos f ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado, ou a ao quadrado mais b ao quadrado, que nos diz que o comprimento focal é igual à raiz quadrada disso, de a ao quadrado mais b ao quadrado. E isso foi o que estávamos tentando descobrir no início. Portanto, espero que estejam convencidos de que o comprimento focal de uma hipérbole é a soma desses dois denominadores. E isso também é verdadeiro se ela for uma hipérbole voltada para cima ou vertical. E se estiver lidando com uma elipse, ela é a diferença entre esses dois, a raiz quadrada da diferença entre esses dois números. Enfim, vou parar por aqui. Esse problema foi demais. Preciso de um copo d'água.